mas vamos dar uma passadinha. Vamos apresentar as parcerias estratégicas, que serão as instituições que vão nos ajudar a chegar até o público final. Também as possibilidades que a gente pensou e quer trocar com vocês para validarmos juntas e juntas, buscando a máxima relação consensual aqui, das interações com o alunato, que eu acho que esse aqui é o coração do projeto, né? Como a gente vai interagir com a turma que chegar até a gente. Uma outra parte importante é a divisão por grupos, trabalhar com subgrupos, porque a gente tem como essa perspectiva de trabalhar algumas, vamos chamar de disciplina, é um termo que eu ando em conflito com esse termo, né? Porque vocês entenderam, as áreas temáticas, que a gente ainda chama de disciplinas, não à toa na grade de aula, né? Ou outro critério também, mas seria importante a gente compreender, já foi feito um primeiro estudo, tal, de quem gostaria de atuar mais com qual disciplina, o fluxo do projeto, desde a entrada da dúvida até a entrega e outros acompanhamentos, e como a gente pode, além de atender a dúvida para aquele aluno ou aluna, como a gente pode criar um espaço onde a gente vai reunindo essas informações, como se fosse um repositório em que os alunos e alunas possam consultar não só aquela dúvida específica que teve, mas pode-se abrir ali um espaço de enxergar outros conteúdos. Bom, a qualquer momento, por favor, me interrompam se surgir alguma dúvida. Eu vou passar por essa parte que a gente já deliberou e depois a gente vai pontuar alguns itens que a gente quer ouvir vocês, ouvir sugestões ou entender o quanto é consenso, o quanto há sugestões alternativas, e a Lari e a Isa, a qualquer tempo também, por gentileza, complementem se sentirem necessidade, tá bom? Então, assim, nós tivemos o Enem alterado como a sua data de realização. Eu coloquei aqui o período, porque tem o Enem virtual, que vai acontecer, as provas virtuais, vamos ter as provas presenciais. Então, o nosso ponto de chegada está ali entre meados de janeiro, que ali, meados de janeiro, começam as provas. E elas se estendem até o final de fevereiro. Não o mesmo aluno vai fazer esse ciclo todo, mas a depender se é online ou presencial, esse é o nosso espectro de tempo das provas. Portanto, de meados de janeiro para hoje, é o intervalo que a gente tem até as provas efetivamente começarem. Então, nós temos aí, se a gente pegar, outubro, novembro, dezembro, mais um pouquinho de setembro e um pouco de janeiro, a gente tem cerca de 3 meses e meio, tem festas de fim de ano, então líquidos, talvez a gente tenha aí 3 meses para desenvolver o nosso projeto, tá? Parcerias, essa aqui é uma parte muito importante, a gente vem dialogando com escolas públicas de ensino médio, tanto as escolas públicas que são mais tradicionais, como as escolas chamadas ETECs, que são as escolas técnicas, que também preparam o seu alunato para o Enem, né? Então, estamos falando com escolas públicas. A princípio, nós estamos falando com escolas de São Paulo. No entanto, não há nenhum empecilho também da gente conversar com escolas de outras regiões, porque, me confirma, por favor, Lari, nós temos voluntárias e voluntários de Goiás também, não temos? Sim, temos, a maioria. Ótimo, então eu creio que seja bastante adequado a gente buscar também prestigiar os alunos Sim. que estão mais próximos desse elenco voluntário, né? Sim. Então aí a gente pode inclusive na própria cidade, como é que se chama a cidade mesmo? Anápolis. Anápolis, exatamente. Podemos buscar lá o contato tanto com o governo do estado quanto com o município. E eu suponho que a parceria vai ser bem recebida, dada a relevância da empresa na região. Suponho que seja uma empresa muito relevante na região, né? Sim. Então, me parece adequado a gente trabalhar com os entornos, né? Tanto o entorno de São Paulo, quanto o entorno de Anápolis. Então, porque a gente está online e o Enem ele é aplicado para todo o ensino médio brasileiro, então dá para fazer isso. Escolas, portanto, público fundamental. No entanto, esses alunos e alunas também podem ser acessados por outras instituições, e aí instituições da sociedade civil, como, por exemplo, o CIE, o NUB, o ESPRO,
né? Então, são instituições que trabalham o campi, que trabalham com os alunos na questão do estágio, na questão da lei do aprendiz. Então, a gente pode chegar a muitos alunos e alunas por meio de parcerias com essas instituições. E a gente tem acesso a algumas delas, então vamos também por aí. E, entre outras instituições, a gente também está contemplando cursinhos populares, que muitas vezes tem uma sobrecarga nessa época do ano, quando os alunos e as alunas trazem mais dúvidas, e ainda mais no formato online, que geram uma demanda maior. Então, também vamos falar com os cursinhos, e divulgação geral. O que significa isso? A gente também vai colocar em redes sociais, a gente vai buscar dentro do Facebook, que a gente identificou no Facebook ali, uma série de grupos que foram criados por alunos exatamente para falar sobre Enem, para falar sobre questões. Então, a gente também vai puxar público dali. De antemão, eu quero lembrar que a gente sabe que a gente tem um limite de entrada, de demanda para o grupo de voluntários e voluntárias. Então, esse é um dos pontos que a gente vai ter que entender. Vamos colocar assim, se tivermos um problema bom, que eu vou chamar de um bom problema, uma alta demanda, a gente vai estabelecer uma quantidade dentro de um prazo que a gente vai poder atender, e cria-se uma espécie de uma fila de respostas com prazos a serem comunicados para os jovens. Então, é um ponto de atenção que a gente tem. A gente não pode pegar leve demais na comunicação, porque a gente não sabe como vai ser a entrada das dúvidas, das perguntas, mas também a gente tem que ficar de olho para ver se a gente está indo de forma muito competente na comunicação, gerando uma demanda que o grupo não vai ter condições de atender. Então, a gente vai trabalhar com essa justa medida. Aqui a gente conversou e surgiram, a princípio, três grandes formas de endereçar as respostas ou os conteúdos para as alunas e alunos. A primeira é uma questão, um formato mais pontual. E na sequência a gente vai falar do fluxo, tá? Do fluxo de entrada e devolução do conteúdo solicitado pelo aluno, né? Mas a princípio uma pessoa está ali com uma dúvida de química, uma dúvida específica, entra em contato lá pelo nosso caminho, que vai ser um formulário. Próximo slide eu explico, mas o formato essa dúvida chega para alguma voluntária ou voluntário que responde especificamente àquela questão. E a relação se encerra ali, né? Então, pergunta, prazo de resposta, ok, fechou. Essa é uma entrega. A outra entrega é a possibilidade de, a partir do momento que essa aluna ou esse aluno fizer contato conosco, o voluntário e a voluntária podem, além de responder pontualmente, estabelecer uma relação de um pouco mais de proximidade para um acompanhamento mais próximo. Isso, claro, a depender da disponibilidade de tempo e da voluntária ou do voluntário, certo? Então, esse é um outro formato, não só uma resposta pontual, mas uma manutenção de um relacionamento com aquela aluna ou aluno para respostas de conteúdo e também, no sentido mais de mentoria, esse fortalecimento de autoestima, enfim, essa parte mais comportamental que tem uma relevância enorme nessas etapas que são turning points, essas viradas de chave na vida das pessoas. E um outro formato que a gente já entendeu que pode vir a acontecer, uma vez que a gente tiver ali um grupo de alunos que estão orbitando o projeto, estão mandando as suas perguntas, sejam mais pontuais, ou seja, um relacionamento mais de mentoria, a ideia é de organizar ali alguns encontros, como se fossem, vamos chamar de uma live, uma transmissão ao vivo, com um tema específico, onde as voluntárias e os voluntários vão compartilhar um determinado ali hall de tópicos sobre determinada disciplina, e aí, por adesão, as alunas e os alunos vão acompanhar, vão tirar suas dúvidas ali. Entre outros formatos de interação que podem surgir. Tá? Então, essas são aquilo que deve consumir a maior parte da nossa energia, mas outras interações também podem acontecer. E aí alguém deve estar pensando, mas eu vou responder por texto, eu vou responder por vídeo. Vamos chegar lá. Neste encontro, e esse daqui vai ser uma parte que a gente vai fazer mais interativo daqui a pouquinho,
como é que a gente divide o grupo? Porque faz muito sentido a gente dividir por áreas de conteúdo, né? Disciplinas, e quem é que vai se responsabilizar por aquela área de conteúdo, e dentro daquela área de conteúdo, como por exemplo física, quem vai se responsabilizar por categoria A, B, C e D da física, não é? Porque a gente tem vários segmentos dentro da física, provavelmente vocês mergulham um pouco mais num tema do que em outro. É importante que a gente comece essa divisão hoje. Se não conseguirmos dividir hoje, a gente pode verticalizar esse trabalho via uma planilha que rola entre vocês, e a gente vai acertar de forma mais equilibrada possível essas disciplinas e seus integrantes. E aí a gente chega nesse que é aqui o sistema operacional do programa, né? Uma vez que a gente faz a divulgação e a gente já está em contato com as escolas e vai começar a acelerar o contato com as instituições, a gente vai contar com essas instituições para fazer chegar até os alunos e as alunas essa oferta de um grupo de voluntárias e voluntários que se relacionam bem com determinadas disciplinas, e a gente vai contar quais são essas disciplinas para as quais o aluno pode pedir auxílio. E aí, uma vez que ele se interessa pela disciplina, ele vai ter um acesso, um link que vai levar até um formulário. Esse é o formato que a gente está estipulando, e conversando com algumas escolas, acreditam que seja um formato simples e eficiente. Tem um formulário onde entra-se com a questão, né? A questão ali é enviada, seja por texto, ou até mesmo é possível enviar um arquivo hoje em dia pelo próprio Google Forms. Você pode subir ali um áudio, e às vezes a aluna prefere gravar um áudio para explicar a sua dúvida, tá? Então esse formulário vai contemplar ali vai segmentar ao máximo possível a dúvida, e vai ter um campo aberto para o aluno escrever ou subir um arquivo onde vai explicar em áudio ou até em vídeo qual é a sua dúvida. A princípio, né, Lari, você e a Amanda, ou seja, vai ter esse núcleo que vai receber essa entrada de dúvidas, e vocês vão fazer esse rateio entre os grupos previamente organizados por disciplina, certo? Isso mesmo. Nós vamos receber as perguntas e falar, certo, então essa de química vai para o grupo A de física vai para o grupo B, e aí eles têm total liberdade, né, para decidir entre eles, né? Certo, show de bola. Então chega lá no grupo de física, e o grupo de física vai olhar ali, alguém vai levantar a mão e falou: deixa comigo que essa aqui eu mato no peito e saio jogando, né? E aí o que vai acontecer? Para que a gente tenha uma chance de um relationship management, né, de um relacionamento legal, até para aproximar cada vez mais, quando a gente recebe a pergunta, claro, vai ter ali uma resposta automática dizendo: recebemos a tua pergunta. E a gente quer organizar, né, Lara? A gente acha bem importante que assim que o grupo receber a pergunta, o grupo de física, que informem a Lari, por exemplo, de que, Lari, quem vai ficar é o Fabiano precisa de 3 dias para responder adequadamente ou para entrar em contato. São 2 formatos. Você pode ter uma resposta mais objetiva, ou você pode entrar em contato com a aluna e agendar, inclusive, uma interação ao vivo. Uma interação por um Google Meet, uma interação pelo WhatsApp. Então, isso é o que a gente quer aqui conversar com vocês, para compreender até onde vocês querem ir. Porque uma coisa é você ficar ali por trás do computador e você vai responder de forma objetiva, ou vai escrever um papel e vai escanear isso, ou seja, não tem um contato interativo. É um formato. Agora, às vezes você pode pensar, não, faz mais sentido eu fazer um encontro, um chat com a pessoa, e ali é até mais fluente, é até mais rápido. Então a gente informa para a pessoa quanto tempo vai levar ou a resposta ou o contato, para que a gente possa dirimir a dúvida que foi trazida. E o que eu chamo de acompanhamento é a gente manter um estado de relacionamento com esses jovens que aderirem ao nosso projeto, até porque acreditamos que seja fundamental, além das respostas objetivas e cognitivas que vão estar na prova,
O estado de ânimo é bacana também. Então, como a gente pode criar alguns momentos ao longo dessa jornada de 3 meses em que a gente ajude essa turma nas questões comportamentais também. Está aberto para a gente pensar. Tá? E o repositório, para a gente concluir essa primeira rodada de apresentação aqui, o repositório é esse espaço que a gente está estudando algumas ferramentas para organizar tudo aquilo que vocês forem produzindo de conteúdo. A gente organiza isso, como por exemplo, vamos fazer uma playlist do YouTube que vai estar disponível com as questões apresentadas ali para aqueles voluntários e voluntárias que preferirem apresentar a questão em formato de vídeo, com uma lousa ou com algo do gênero. Então a gente vai gravar ali e vai colocar à disposição numa playlist que não vai estar aberta no YouTube, vai estar disponível para quem tiver o link para acessá-la. Assim como os PDFs, assim como eventualmente os MP3, que você grava ali o seu áudio como resposta, assim como material de apoio que você encontrou e que você achou relevante para compartilhar com o aluno referente àquele conteúdo. Então, nos parece um ganho de alcance a gente ter um espaço organizado para consulta, porque daí a gente faz com que o aluno não só tenha a resposta daquela pergunta, como desperte nele ou nela o interesse de dar uma olhada no próximo vídeo, aprender mais um pouco, e no próximo vídeo um pouco mais. Então, essa era a apresentação inicial que eu queria trazer. A gente combinou, eu, Lari, Amanda, a Isa, de trazer esse escopo geral que nós já deliberamos, para agora trocar com vocês o que vocês pensam a respeito, quais são os pontos fortes que vocês identificaram, quais são as dúvidas e quais são as fragilidades que vocês acreditam que ainda existam, para a gente encontrar caminhos juntos e juntas. Muito bem, pessoal. Então, além de compartilhar esse material e essa explicação que foi feita durante a nossa reunião, estou adicionando esses trechos aqui em vídeo ao final da nossa reunião para compartilhar com você que não pôde estar presente e para reforçar com quem esteve presente alguns pontos que ficaram organizados, encaminhados para a gente avançar. Tá? Um dos pontos é essa ideia, eu vou chamar isso de consensos, não significando que você tenha uma obrigatoriedade de fazer dessa forma, porque em alguns itens há caminhos alternativos possíveis. Então, como localização, vamos buscar então com prioridade alunas e alunos de São Paulo e alunos e alunas de Anápolis e cidades próximas também, para a gente ficar como o coração do projeto, orbitando ali no entorno das localidades onde está a Ipera. Então, se a gente pensar São Paulo mais a sede administrativa, se a gente olhar a região onde está ali também, que a gente chama de Grande São Paulo, né, também ali perto de Alphaville, naquela região onde também a Ipera está presente, e também Anápolis e imediações. A gente concentra nossos esforços aí por meio de instituições parceiras, né, sejam escolas ou outras instituições, e claro que podem surgir também pessoas que venham de outras localidades por conta de divulgações adicionais. Outro ponto que fica então do nosso papo, que nós ficamos ali, fizemos um entendimento, é que serão 5 categorias de conteúdos, né? Por conta da oferta das voluntárias e voluntários, nós temos então oferta de eu posso e conheço melhor essa disciplina. Então, no apanhado geral, a gente ficou com biologia, química, física, matemática e criou-se uma 5ª categoria. Uma 5ª para abraçar conhecimentos gerais e redação. Então ficamos com essas 5 categorias, foi um consenso. E para além dessas 5 categorias, que serão aquelas que vão concentrar a absoluta maior parte das questões, nós também teremos pílulas que podem ser criadas e compartilhadas, tanto em formato chamado assíncrono, não é? Que o voluntário grava essa pílula sobre, por exemplo, geopolítica e coloca à disposição num determinado local e a gente comunica à rede de alunos e alunas que está trabalhando conosco no projeto. Certo? Então temos essas 5 categorias como foco, como pilares essenciais, e outros temas que vão surgindo, inclusive temas comportamentais. Surgiu esse papo também bem importante durante nossa conversa, ou seja, a gente oferecer
algum tipo de suporte em questões comportamentais e até que se chamam questões vocacionais, para falar um pouco sobre profissões, quem sabe para estimular, quem sabe para abrir horizontes para essas jovens e jovens. Um outro ponto que surgiu foi buscar, como tempo de resposta, naquele nível de serviço que a gente fala nas empresas, né, manter uma média de tempo de resposta. Seja uma resposta que se chama, de novo, assíncrona, que você prepara um material e manda para o jovem que fez a pergunta, seja uma resposta síncrona, que você agenda com o jovem ou com a jovem esse bate-papo, pelo WhatsApp, pelo Google Meet, pelo Zoom, para explicar aquela questão. Então a gente vai buscar como média 3 dias corridos como média de tempo de resposta. Então a gente vai sempre buscar equilibrar para que a nossa média esteja nesses 3 dias, né, corridos, a partir do momento que a questão chega no nosso sistema, que vai ser por meio de um formulário. O aluno tem a dúvida, coloca lá a questão, é biologia, meu nome é tal, a questão é tal, pode subir essa questão num texto, pode subir essa questão num arquivo, por exemplo, de áudio ou de vídeo, isso chega para a Hypera, que manda para o grupo de biologia pega isso e dentro dos seus integrantes fala quem pode responder mais sobre essa questão específica. A pessoa X diz, eu posso, deixa comigo, eu posso fazer isso e faço isso em 2 dias. E aí a resposta é enviada de volta para o aluno ou para a aluna, aguardar a resposta, seja num material preparado, seja para o agendamento de um papo, ou seja, em até 2 dias vamos agendar um horário que seja conveniente para as 2 partes, para que a gente possa apresentar a resposta, se for o caso de uma apresentação síncrona, em tempo real. Tá? E um outro ponto que surgiu foi exatamente isso. Houve um consenso de todas as pessoas que estavam, pelo menos na reunião ali, que se pronunciaram, estão à disposição para fazer esse tipo de interação. Então isso não é uma obrigatoriedade, você pode preparar um conteúdo, seja em vídeo, seja em texto, seja em áudio, para enviar para a aluna ou o aluno que trouxe a questão que chegou até você. Então você pode fazer isso. No entanto, a gente pensa que, para além dessa possibilidade, também existir a possibilidade de um agendamento de um horário que as partes acham conveniente, e naquele horário você desenvolve a questão em tempo real. E esse desenvolvimento também pode gerar um aprofundamento um pouco maior no relacionamento, que a gente está chamando isso de uma espécie de uma mentoria, não é? Que vai consumir o tempo que você puder oferecer, e esses limites sempre precisam ser deixados de forma transparente com esse jovem ou com essa jovem, para que não se crie uma expectativa de respostas imediatas a qualquer dúvida, mas eu creio que você tenha me entendido, a vontade de que a gente possa, além de dar uma resposta específica, nos próximos 3 meses, né, que nos separam do Enem, 3 meses e meio, mas tirando festas, por aí, que a gente consiga não só ajudar num repertório, num conteúdo específico, mas também ajudar para que esse aluno, essa aluna, se sinta apoiado, estimulado, também no sentido relacional, comportamental. Ao longo dos próximos dias, ou seja, nós não devemos tardar muito, ou seja, no início de outubro, a gente já pretende ter lá um cronograma e compartilhar esse cronograma com vocês e empreender todos os nossos esforços para que o cronograma seja cumprido com celeridade, até porque o cronômetro está rodando e daqui a pouquinho já está na hora do Enem, a gente quer fazer bastante coisa até lá e quer interferir positivamente na jornada de muitas alunas e muitos alunos. Muito obrigado por você estar fazendo parte desse programa, e uma última mensagem que a gente compartilhou ali é que nós tenhamos muita vibração em conjunto nesse grupo, para que a gente se sinta parte deste projeto e que ele seja memorável. Outras dicas, outros conteúdos serão compartilhados com vocês conforme a gente for pesquisando, como ferramentas que podem ser usadas, inclusive questões relacionadas ao uso de livros, uso de apostilas, em se tratando de direitos autorais. Então a gente quer organizar essas orientações e nos próximos dias encaminhar para vocês. Para não me alongar muito, me despeço nesse momento, torcendo para que você
tenha ficado com as suas principais dúvidas dirimidas, e use o grupo do WhatsApp ou faça contato direto com a gente por meio da Larissa, da Amanda, que estão lá na Ipera, para a gente estar sempre sintonizado e sintonizada. Um abraço e até logo.